Boa tarde a todos, meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Capítulo 10. As religiões no Rio de Janeiro. Uma das obras mais importantes para conhecermos o momento religioso que antecedeu o surgimento da Umbanda no Rio de Janeiro é a obra As Religiões no Rio, do autor João do Rio. Este livro, composto de reportagens publicadas em 1904 e reunidas em um livro em 1906, formam um registro histórico muito importante sobre aquilo que denominam como efervescência religiosa no Rio de Janeiro no início do século XX, e que nos oferece um panorama sobre a vida religiosa da então capital do Brasil. Contudo, é preciso olhar a obra com cautela. A escrita de João do Rio, além de rebuscada, pois ele era um membro da Academia Brasileira de Letras, é recheada de referências cruzadas e citações de obras e autores que normalmente são desconhecidos do grande público, o que dificulta sobremaneira a leitura. Além do mais, é composta de frases que soam pejorativas, satíricas e mesmo preconceituosas, dificultando a compreensão do culto por ele descrito. Ademais, enquanto lia, fiquei pensando se o guia turístico por ele escolhido não insuflava propositalmente situações bizarras para satisfazer a curiosidade do seu turista. Seja como for, e mesmo com seus senões, a obra é interessante e nos revela um Rio de Janeiro abundante em termos do que chamarei de cultos mediúnicos. Já que a descrição de João não é rica o suficiente para determinar com precisão a origem e procedência de cada movimento por ele descrito. Como se pode notar, e esse é um alerta muito importante, estudar sobre as religiões não é tarefa fácil, em razão da complexidade do tema e de todas as suas nuances. Aliás, isto é uma lição para a vida, buscar sempre observar diferentes ângulos antes de se concluir sobre algo. Panorama geral. Nesse livro, o autor João do Rio visita diversos agrupamentos religiosos, registrando suas observações e opiniões sobre o que mais via nas diversas religiões. A importância dessas observações em nosso estudo cada vez mais vai afunilando ao universo da Umbanda. É que ele sustenta um ponto de vista do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Os trabalhos mediúnicos estavam voltados preponderantemente para o mal, e é por isso que a Umbanda surgiu. Vejamos algumas citações que constam em apenas uma página. Vamos lá, dizia eu, camarário, como é que faço para matar um cidadão qualquer? Eles riam, voltavam o rosto com uns gestos quase femininos. Sei lá. Outros, porém, tagarelavam. Você não acredita? É que ainda não viu nada. Aqui está quem fez um deputado. Os nomes conhecidos surgiam, tumultuavam empregados da polícia, na Câmara, relações no Senado, interferências em desaguisados de famílias notáveis. Mas como se faz isso? Então o senhor pensa que a gente diz o seu meio de vida? Em outro momento, há outra descrição. Abre aspas. Há feitiço de todos os matizes, feitiços lúgubres, poéticos, risonhos, sinistros. O feiticeiro joga com o amor, a vida, o dinheiro e a morte. Joga como malabaristas dos circos, com objetos de pesos diversos. Todos, entretanto, são de uma ignorância absoluta e afetam intimidades superiores, colocando-se logo na alta política, no clero e na magistratura. Eu fui saber, aterrado, de uma conspiração política com os feiticeiros, nada mais, nada menos que a morte de um passado de um presidente da República. A princípio, achei impossível, mas os meus informantes citavam com simplicidade nomes que estiveram publicamente implicados em conspirações, homens a quem tiro o meu chapéu e aperto a mão. Era impossível a dúvida.
Na página seguinte, temos o seguinte relato. Há também feitiços, porcos, o mantucá, por exemplo, preparado com excremento de vários animais e coisas que a decência nos salva de dizer, e feitiços cômicos, como o terrível chuchu guruchu. Esse se faz com o espinho de Santo Antônio, besuntado de ovo, e enterra-se à porta do inimigo, batendo 3 vezes e dizendo, chuchu guruchu, io lebará. A polícia visita essas casas como consultante. Soube nesses antros que um antigo delegado estava amarrado a uma paixão, graças ao prodígio de um galo preto. Aqui um outro relato. Eu vi senhoras de alta posição saltando às escondidas, de carros de praça, como nos folhetins de romance, para correr, tapando a cara com véus espessos, e essas casas. Eu vi sessões em que mãos enluvadas tiravam das carteiras ricas notas, e notas aos gritos dos negros malcriados que bradavam, bota dinheiro aqui. Aqui tem mais um relato. Ah, meu senhor, não é só por causa do egum que negro mata. Quando as iaiô não andam direito, quando não fingem bem, quase nunca escapam de morrer. Há vários processos de morte. A morte lenta, com beberagens e feitiços diretos, a morte na camarinha por sufocação. Mais um relato de João do Rio. Abre aspas. Quando entramos na sala das almas, à luz fumarenta dos candeeiros, a cena era estranha. Havia brancas meretrizes de grandes rodelas de carmim nas faces, mulatas em camisa mostrando os braços com desenhos e iniciais em azul dos proprietários do seu amor. E negros, muito negros. Esses últimos, sentados em roda do assoalho, estavam quase nus. E algumas negras, mesmo inteiramente nuas, com os seios pendentes e a carapinha cheia de banha. Um outro relato diz, abre aspas, eles fingem os gestos dos mortos, segredou-me Antônio. Palmas ressoavam estridentes saudando a chegada do invisível. As varas de marmelo lanhavam o ar e as almas, e naquele círculo silvante, ao som dos xeguedés e dos atabaques, batiam surdamente no chão, aos pulos da dança demoníaca. Veja, Vossa Senhoria, a chantagem. Murmurou Antônio, os negros recebem dinheiro antes dos homens e obrigam as criaturas pelo terror a tudo quanto quiserem. Por isso, quem descobre o egum, morre. O autor João do Rio nos escreve sessões em que as pessoas ficam nuas, onde sacerdotes recebiam dinheiro previamente para favorecer a consulta para esse ou aquele lado, onde as pessoas fantasiavam-se de espíritos para amedrontar ou extorquir os mais sensíveis, grupos que juravam segredo que, se revelados, seriam punidos com a morte, etc. Até que ponto essas descrições são fiéis? É difícil dizer. Contudo, sabe-se que não foram inventadas, embora provavelmente exageradas. É fato que um pouco de tudo isso havia naquela época, como continua havendo até hoje. Atmosfera espiritual. As entidades que me orientaram sempre me falaram das imensas dificuldades que enfrentaram no plano espiritual antes do nascimento da Umbanda. Se procuravam se aproximar dos centros espíritas, eram rechaçadas. Afinal, o escravo era inculto, não sabia ler nem escrever, o que iria ensinar? E o que dizer do índio, selvagem, vivendo nas matas, clara demonstração do espírito primitivo? Quando conseguiam brechas nas sessões, eram tratadas como entidades que necessitavam de amparo e socorro, não sendo muito bem toleradas se procurassem instruir e socorrer. Havia um preconceito latente na sociedade e, naturalmente, essas entidades eram vistas como inferiores em razão do preconceito institucionalizado que a sociedade brasileira criou com a ajuda dos portugueses em 300 anos da escravidão africana e desprezo indígena. Ao contrário do que muitos pensam, essa recusa entre os espíritas não se baseou no fato das entidades utilizarem elementos como as velas e o cachimbo, por exemplo. Bastaria falar
como um escravo ou um índio para logo serem fraternalmente socorridas. Além do mais, estávamos na virada do século, bombardeados de referências iluministas, positivistas, franceses, onde a razão, e não a religião, era a grande engrenagem daqueles tempos. Daí a predileção, nas sessões espíritas, pela manifestação de entidades que foram conhecidas na Terra por seu saber científico ou filosófico, e não por entidades que partilhavam outros saberes. Aqui é importante, contudo, compreender que não se tratava propriamente de preconceito religioso, mas de um reflexo religioso do preconceito, que era difundido na sociedade daquele tempo. Portanto, precisamos ter cuidado para não julgar negativamente as pessoas na virada do século, pois nós também temos as nossas contradições hoje em dia. Vejamos um exemplo. As giras com os ciganos em nossa casa, sem dúvida, são as mais disputadas. Geralmente aparecem pessoas que nunca vimos antes em nossa casa e talvez não vejamos novamente. Trata-se de um trabalho que faz a casa lotar. Contudo, aqui em Uberaba, mesmo os ciganos são muito marginalizados e mal vistos. Possuem fama de ladrões e violentos. Quando surge um acampamento cigano num bairro, a população daquele local faz de tudo para que sumam dali. Quem é de Uberaba sabe que isto é verdade, assim como sei que não ocorre apenas por aqui. Em praticamente todo o Brasil, os ciganos são mal vistos, exceto no terreiro de Umbanda, quando atraem a curiosidade de muitos que mudam de lado na calçada quando vem uma cigana no centro da cidade, mas disputam espaço no terreiro para que suas mãos sejam lidas pelos ciganos espirituais. Por esta razão, em meus estudos faço questão de deixar claro que não há apenas uma maneira de se ver e perceber as coisas e que antes de julgarmos negativamente, precisamos refletir, nos avaliar. Voltando ao contexto espiritual do Brasil, vimos que os centros espíritas não eram os ambientes mais adequados para que as almas de escravos indígenas pudessem se manifestar. As macumbas tampouco ofereciam melhores condições, como nos mostra João do Rio. Os candomblés estavam focados nos cultos às divindades africanas. Enfim, a alternativa mais viável era a criação de um movimento novo, aproveitando o que já havia de religiosidade disseminada entre o povo, a fim de que essas entidades e tantas outras com o tempo pudessem se unir e se manifestar trazendo a sua caridade. Aqui encerramos o capítulo 10. Até a próxima aula. Muito obrigado a todos.